Eu estava vendo ali que o Dr. Carlos Beto falou fluido cósmico universal, mas é meio plenasmo. O cósmico e universal é grego e latim, a mesma coisa. Então acho que a gente pode falar só fluido cósmico e a teoria do campo unificado. Peraí. Bem. Então, o tema central aqui vai ser sobre o fluido cósmico. E como que a gente pode, é uma proposta que a gente tem de mostrar que, na verdade, o fluido cósmico, ele representa o campo unificado tão sonhado pela física. Porque um dos objetivos da física, que foi um trabalho, inclusive, do Einstein, não concluído, é unificar todos os campos que existem, né? O campo gravitacional, eletromagnético, o campo, as forças da natureza, né? Nuclear, fraca e forte. Então, antes da gente mostrar que os campos associados a essas forças básicas da natureza pode ser visto como o fluido cósmico, a gente tem que falar sobre a natureza dual do fluido cósmico. O que diferencia ele do princípio material e do princípio espiritual. Para a gente falar em dualidade, especificamente do fluido cósmico, a gente tem que falar de dualidade e mecânica quântica. O que é a dualidade, quais são as consequências de dualidade. E para a gente falar sobre dualidade e mecânica quântica, a gente tem que falar um pouco sobre os fundamentos da mecânica quântica. Não precisaremos falar tanto, porque nesse congresso... posso tirar aqui? Esse congresso de médicos espíritas, o que mais se fala é sobre mecânica quântica. Então, grande parte do que a gente ia falar já foi falado até pelo Décio. E podemos falar mais rapidamente. A física clássica estava assim, muito bem estabelecida. Já sabia-se como as partículas se comportavam, como as ondas se comportavam. Os físicos achavam que praticamente não ia ter mais nada para ser descoberto na física. Tem uma frase do Lord Kelvin, da escala Kelvin, que ele fala assim: a física é um céu azul com pequenas nuvens no horizonte. Porque existiam algumas questões só que necessitavam de esclarecimentos, questões que estavam relacionadas com radiação de um corpo. A radiação, um corpo quente, ele emite radiação. E aí tinha umas questões que não estavam bem esclarecidas, porque a teoria, ela previa uma coisa e os resultados experimentais davam outra. Mas eles não consideravam isso aí uma coisa significativa, só umas pequenas nuvens no céu, que logo se esclareceria. Mas na tentativa de se esclarecer isso daí, essas pequenas nuvens acabaram virando uma imensa tempestade, que a gente chama de mecânica quântica. Surgiu em 1900 com Max Planck, e teve uma contribuição significativa em 1905 com o trabalho do efeito fotoelétrico do Einstein. Então, a mecânica quântica, o nascimento dela é de 1900, trabalho pioneiro de Max Planck, para explicar fenômenos microscópicos de átomos, moléculas e partículas. É uma teoria que se tornou muito contrária à intuição. Muitas questões que surgiram com o desenvolvimento da mecânica quântica levaram a influenciar até o nosso modo de pensar sobre realidade, o que é realidade, etc. A ideia principal do Planck era que o seguinte: no problema de radiação de cavidade, o pessoal considerava que a energia que estava dentro de paredes, né, presa numa cavidade, a energia podia ser qualquer valor. Então era considerado um contínuo de energia, representada por uma rampa. Qualquer valor era possível. Então o Planck ele postulou que, na verdade, aquelas energias
Não podia ser qualquer valor, mas apenas alguns valores discretos, que a gente representa pelos degraus de uma escada. Certo? Valores discretos. 1, 2, 3. E o valor contínuo, qualquer valor. 1,5, 1,1, conjunto dos números reais. Foi essencial para o trabalho do Planck, ele supor que a radiação estava presa numa cavidade, com algumas paredes, porque isso implicava em modos normais de vibração, que determinava frequências discretas, comprimentos de onda. Então, como a energia, ele também postulou que ia depender dessa frequência, e a frequência só podia ter alguns valores, então ele se sentiu muito confortável para falar que a energia era discreta, correto? E aí ele acabou abrindo a caixa de Pandora, dando surgimento para outras questões. O Einstein, por exemplo, um discípulo do Planck, a primeira coisa que ele fez foi jogar no lixo as paredes da cavidade. Ele falou, olha, a radiação, para ser discreta, não precisa de parede, não. A natureza é assim. Você olha para essa luz, você pensa que ela é um contínuo, mas não é. Ela está cheia de bolinha lá dentro, que ele chamou de quantum de energia, ou fótons. A natureza é assim. O Planck estranhou demais essa ideia do Einstein, falou que o Einstein não tinha entendido o trabalho dele, porque só podia ser discreta a energia porque estava na caixa. Sem a caixa não funcionava. Mas o menino parece que é bom, ele tem uns insights, vamos investir. E aí, você vê, o Einstein, muito conhecido pela teoria da relatividade, mas na verdade ele ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta, que é chamada efeito fotoelétrico, que a luz é discreta, formada de pacotinhos, fótons. Outros cientistas que foram para o laboratório tentar mostrar que o Einstein estava errado, também ganharam o prêmio Nobel. Provando que ele estava certo, é claro. Porque se você... Tem uma coisa que necessita de comprovação. Você pode ir para provar que está errado, mas se provar que está certo, dá o Nobel do mesmo jeito. Não perde serviço. E teve uma complementação ainda, 20 anos depois, com Louis de Broglie, um francês, que ele disse o seguinte, olha, se a onda, que sempre foi uma onda, agora ela está podendo se comportar como uma bolinha, por que que a bolinha não pode se comportar como uma ondinha? Que privilégio é esse? Então ele propôs que as partículas, que têm massa, matéria, elas também podem se comportar como uma onda, que foi, entendeu? O outro lado da moeda do Einstein. Eles queriam reprovar a tese de doutorado do de Broglie, alegando falta de evidência experimental, porque era muito revolucionário. Então, o Einstein foi, inclusive, solicitado a dar opinião, o que ele acha. E sabe o que o Einstein falou? Prova que ele está errado. Até se eu não provar que ele está errado, ele está certo. Então, a mecânica quântica, na verdade, ela é a teoria de de Broglie, que foi feita, na verdade, pelo Schrödinger. Porque o de Broglie falou que as partículas de massa podem se comportar como onda. E a mecânica quântica é uma teoria para ondas de matéria. Correto? A quantização do campo é outro trabalho à parte, mas a mecânica quântica tradicional de Schrödinger é a mecânica quântica ondas de matéria. Só que o de Broglie, ele postulou que as partículas do mundo subatômico, elas podiam se comportar como onda, elas tinham um comprimento de onda, ele postulou esse comprimento de onda, correto? Mas aí ele não parou por aí. Porque se uma partícula ela pode ser descrita por uma função de onda, então você tem que mostrar um método para achar a função de onda. Se eu sou descrita por uma função de onda, se nós somos descritos por função de onda, cada um tem a sua função de onda, porque nós não somos diferentes uns dos outros. Então, quanto mais inteligente, mais complexo é o sistema, mais isso vai ser representado na sua função de onda, correto? Agora,
essa limitação aqui, ela existe no seguinte sentido. O comprimento de onda, esse H aqui é chamado constante Planck, que foi em homenagem a ele. E esse valor aqui, que veio no experimento lá da radiação da caixa, ele vale extremamente pequeno, 10 a menos 34. E esse P aqui, a quantidade de movimento que a partícula carrega, é o produto da massa pela velocidade. Então, se a massa da partícula for uma massa do mundo macroscópico, esse comprimento de onda é extremamente pequeno, porque esse aqui é 10 a menos 34. Então, se você colocar uma pena, uma bolinha de gude, esse comprimento de onda é muito menor do que a nanotecnologia, que é 10 a menos 9. Os buraquinhos que a gente tem em laboratório hoje, que a IBM faz, sei o quê, 10 a menos 10, 10 a menos 9. Passou disso daí, não existe. Então, se você coloca uma partícula de massa macroscópica, ela vai passar por esse buraquinho da nanotecnologia dando cambalhota. Então, você nunca vai verificar a natureza ondulatória, porque uma lei da ótica geométrica é que o comprimento de onda tem que ser do tamanho da fenda, para que você tenha o efeito ondulatório. É como se você tivesse que ter o tamanho da porta, mais ou menos. Que aí você, na hora que vai passar, tem que espremer um pouco, aquelas banhas para lá e para cá já é a onda. Entendeu? Agora, se passa lá uma folha de papel, como é que você vai ver as ondas? Não tem o efeito ondulatório. Então, a princípio, todos nós podemos se comportar como onda, entendeu? Mas nós nunca vamos verificar o nosso comportamento ondulatório. Mas, a luz e a matéria, por exemplo, a luz, antes dela ser vista como partícula pelo Einstein, ela era vista como uma onda. E ela não deixou de ser vista, ser também onda. O que o Einstein fez foi só olhar uma outra natureza que a onda também tinha e que ninguém observava, que essa é a natureza corpuscular. Então, a palavra-chave é complementaridade. Natureza ondulatória e corpuscular são complementares, tá? E a consequência que existe dessa complementaridade se chama incertezas, tá? Por exemplo, não podemos chamar mais as partículas de partículas, pelo menos as de massa pequenininha lá do mundo microscópico, os átomos, as moléculas, os elétrons, porque elas na verdade são ondas também, mas são partículas também. Então qual que é o nome? Ondícula. Quando você vê um elétron, você fala, oi, ondícula. Porque ele vai poder se manifestar como onda ou como partícula, entendeu? Ele é bipolar. Até alguém descobrir uma terceira natureza, né? Ganhar o prêmio Nobel, etc. Ele tem duas, onda e partícula. Mas o que define o elétron, ondícula, se manifestar como onda ou como partícula? Porque ele tem a potencialidade para as duas coisas, correto? Então, aí entra a questão do observador na mecânica quântica. Um sistema na mecânica quântica, ele só é completo se a gente tiver o objeto e o observador. Porque o observador, ele vai escolher de que maneira a ondícula vai se manifestar. Ou, para tirar essa característica antropomórfica do observador, a gente pode falar que é o experimento. O experimento que ele vai ser submetido vai definir, né, a natureza dele. Por exemplo, se você jogar um elétron numa câmara que tem gás, ele começa a se chocar com as moléculas desse gás e vai deixar um risco. Então você vai ver por onde que ele passou. Nesse momento aqui ele está se manifestando como uma partícula, porque a partícula ela tem um caminho para onde ela anda, certo? Se você jogar ele numa dupla fenda, correto? Ele vai ter aqueles efeitos de dupla fenda e você vai verificar a natureza ondulatória dele aqui. Então, o que fez ele se manifestar como onda ou como partícula foi o experimento que foi montado para experimentar ele. Então, alguém escolheu. Sem escolher, ele é uma ondícula, entendeu?
As propriedades de onda. Um objeto quântico, por exemplo, como um elétron, ele está no mesmo tempo em mais de um lugar. Porque uma onda, ela é uma coisa delocalizada no espaço. Por exemplo, você joga uma pedra no lago, não forma aquele negócio redondo. Aquilo ali tudo é uma onda. Se o elétron é uma onda, onde que ele está? Então o objeto, ele está em mais de um lugar ao mesmo tempo. Entendeu? Ele é uma onda. Se a gente imaginar... o Bezerra de Menezes, patrono da nossa AME, ele já não tem mais o corpo, ele é espírito. E o corpo espiritual, ele é sutil, a massa é massa ainda, mas é massa bem pequena. Então, talvez ele possa se comportar como onda, né? Se eu calcular o comprimento de onda dele lá, vai dar razoável. Correto? Então, onde que o Bezerra está? Por que ele está em 100 centros ao mesmo tempo, toda noite? Porque ele é uma onda, ele irradia. Ele está em mais de um lugar, entendeu? Então, quando a gente pensa nessas questões, a gente tem que pensar quanticamente. É a maneira que ele tem de se manifestar em mais de um lugar, é o seu comportamento de onda. Por exemplo, colapso da função de onda. Não podemos dizer que um objeto se manifeste na realidade espaço-tempo até que o observemos como partícula. Então, olha só, o elétron é uma onda, né? O Bezerra de Menezes é uma onda, mas está em todos os lugares, certo? Ele é uma onda que se esparrama. Se nós fizermos uma medida, a gente chama esse fato de medir de colapsar a função de onda. Então, ele deixa de existir como uma onda e passa a ser uma partícula. Efeito da medida que a gente fez. Então, medir um objeto é colapsar a função de onda. É uma das características da mecânica quântica. Então, até que eu vá lá e faça um objeto, uma medida, e colapse ele, como que eu posso falar da realidade dele? Entendeu? Pelo menos nesse mundo tridimensional que a gente está. Ele pode até ter uma realidade, mas fora daqui. O salto quântico. Um objeto deixa de estar aqui e simultaneamente passa a existir ali. E não podemos dizer que ele passou através do espaço entre os dois lugares onde ele estava. Ele estava aqui numa órbita e passou a estar nessa órbita aqui. Esse é o modelo do átomo de Bohr, que ele diz o seguinte: o elétron ele só pode estar em algumas camadas específicas, aquela da química lá, a camada K, L, M. Essas camadas são aquelas que o momento angular do elétron é múltiplo inteiro do momento angular. O momento angular é múltiplo inteiro da constante de Planck. Isso ele usou para justificar que nessas órbitas o elétron não emitiria radiação, por isso ele não colapsaria para o núcleo. Então, não sendo nessas órbitas, ele não pode estar. Então, quando ele faz uma transição emitindo um fóton, o que aconteceu? Ele desapareceu daqui e reapareceu aqui. E a gente tem que explicar isso daí. É mais fácil explicar pelo espiritismo do que pela física. Porque pela física isso aí é chamado fantasmagórico salto quântico. Como que a gente explica isso? Pelo espiritismo não, é porque tem a quarta dimensão e ele usou esse canal. E chegou lá. Então, coisas estranhas da mecânica quântica. Por isso que a mecânica quântica foge ao senso comum e algumas questões filosóficas difícil ser discutido, então a gente coloca debaixo do tapete. As questões filosóficas da física são mais discutidas nos congressos espiritualistas do que na própria física, né? Porque é difícil, né? A gente tem que acreditar nessas coisas estranhas. De espírito, essas coisas tudo, né? Uma outra característica da mecânica quântica é chamada de ação quântica à distância. A mecânica quântica, ela define como que a gente distribui, por exemplo, os elétrons lá naquelas camadas dos átomos. São leis da mecânica quântica. Tá? Então, por exemplo, você não consegue colocar dois elétrons no mesmo estado quântico. Ou seja, dois elétrons com spin para cima ou para baixo. Violaria um dos princípios da mecânica quântica. Então, o Einstein, que achava a mecânica quântica estranha, apesar de ter sido
um dos físicos que mais contribuiu para ela, ele propôs uma experiência, um paradoxo, que ele não queria dizer que a mecânica quântica estava errada, ela estava incompleta, digamos assim. Ele usava esse termo. Então ele falava assim, ó, suponha que a gente tenha um átomo pai aqui, né, ou mãe, porque ele vai nascer 2 filhos, então tem que ser mãe. Um átomo mãe não tem movimento, ele não está girando nem para um lado nem para o outro. Aí ele emite 2 partículas aqui, que são 2 elétrons, 2 filhos, e um gira no sentido horário e o outro sentido anti-horário, certo? Aí o que acontece? Conservou a quantidade de movimento, porque um girando no horário e o outro no anti-horário, a resultante é nula. E o átomo não estava girando. Então, antes é igual depois, conservou. Aí o Einstein falou o seguinte, suponha que eu pegue esse daqui e leve ele para bem longe. E coloque ainda uma cortina no meio para o outro não ficar olhando ele. Aí eu vou inverter esse giro dele. Se eu passar ele num campo magnético, ele girando para um lado, ele vai começar a girar para o outro. Quando isso acontecer, nós violaremos, o sistema violará a lei de conservação aqui do giro, porque os 2 estarão girando no mesmo sentido. E mesmo que esse daqui avise esse, vai demorar um tempo até a informação chegar lá, né? Depende se ele vai de ônibus, de metrô, de avião. Mas por mais rápido que ele seja, no mínimo ele tem que gastar, ele viaja na velocidade da luz, que é a máxima. Então vai ter um tempinho, durante que seja lá 1 nanosegundo, vai estar violando. E o que se foi observado numa experiência ultra super sofisticada que foi feita depois que ele já tinha morrido, né, em 1985, é que se você mexer nesse elétron filho aqui, mudando o giro dele, esse aqui você não sabe como, mas instantaneamente ele sabe que esse aqui mudou e ele muda também. Não importa a distância em que eles estejam, eles se comunicam à distância. Correto? Ação quântica à distância. Fantasmagórica, ação quântica à distância. Experimento repetido muitas vezes, sob muitas condições. Os 2 elétrons muito separados lá no deserto. A capacidade de mudar o giro, tipo assim, ó, ele está para cima e para baixo. Você põe uma frequência altíssima, esse aqui responde, como se fosse um balé, entendeu? Vai sabendo o que acontece aqui e responde lá. Então, o que acontece? A gente fala que essas 2 partículas aqui, elas estão emaranhadas, entrelaçadas. Elas têm uma origem comum, que foi a barriga da mãe aqui, você entendeu? Emaranhou elas não são independentes. Essa aqui vai mudar, alguns outros elétrons que estão por aí não vão saber nem vão se importar, mas o irmão gêmeo deles sim, porque eles estão emaranhados. Entendeu o que é emaranhamento na mecânica quântica? Bom, a mecânica quântica, ela tem vários postulados e princípios, em número de 4. Então, o princípio da complementaridade de Bohr, ele fala que natureza ondulatória e natureza corpuscular são complementares, mutuamente excludentes na mesma experiência. Se uma experiência mostra a natureza ondulatória de uma partícula, na mesma experiência ele não vai manifestar a natureza corpuscular. O princípio da correspondência, ele diz que o seguinte, no limite na mecânica quântica surgem os números quânticos, que tudo passa a ser quantizado. Quando esses números quânticos são bem grandes, aí a mecânica quântica tem como caso particular a mecânica clássica, engloba ela, entendeu? Não que a gente direto, sem tomar cuidado, possa sair aplicando a mecânica quântica aqui no mundo macroscópico, mas nos efeitos microscópicos que vão se manifestar aqui. Isso é só o cuidadinho que a gente tem que ter. Agora, quando fala de espírito, não, porque espírito pode se comportar como as partículas do mundo atômico, por a questão da massa deles serem pequenas, correto? Necessitando ainda de comprovação experimental, mas nenhum princípio impede que possa ser assim. Então, o princípio da incerteza de Heisenberg,
Ele diz o seguinte: essa dualidade onda-partícula, ela tem uma consequência, certo? Na matemática a gente chama isso aí de corolário, consequência. É que se ela tem natureza dual, eu não posso associar ela só a partícula ou só a onda, então eu não vou poder medir com precisão absoluta posição e momento dela ao mesmo tempo. Eu só posso medir a posição e o momento com um determinado erro. Porque quando eu meço a posição dela, eu estou invocando a natureza corpuscular. Ela é uma partícula, ela tem que estar num ponto. Quando eu meço a velocidade ou o momento linear, eu estou invocando a natureza ondulatória dela, que está relacionado com o comprimento de onda da onda. E como ela não é só onda ou só partícula, a gente não pode medir ao mesmo tempo posição e velocidade, sempre vai ser um cobertor curto. E isso não tem a ver com tecnologia, de você melhorar a experiência, melhorar, e chegar no ponto de determinar os dois. Porque a implicação aí é física, é consequência da dualidade. A dualidade vai impedir que você meça posição e momento ao mesmo tempo. Quanto mais definida é a posição, mais indefinida é o momento. Se você define bem o momento, você não sabe muito da posição da partícula, entendeu? Você cobre o pé, descobre a cabeça. E isso é uma limitação que não tem a ver com tecnologia, com experimento, porque é consequência da dualidade. Uma vez o guarda chamou um cabra que estava dirigindo velocidade muito alta, mandou ele parar. Para aqui. Você sabe com que velocidade você estava? Ele falou: sei não, mas eu sei bem onde que eu estou. Uma coisa compensa a outra. E o quarto princípio da mecânica quântica é o princípio de exclusão de Pauli, que ele diz que não pode ter mais que um férmio, por exemplo, o elétron férmio, no mesmo estado quântico, certo? Se o elétron está correlacionado com o outro e ele está com o spin para cima, ou seja, girando no sentido horário, o outro tem que estar no sentido anti-horário, senão vai violar essa lei, tá? Então, o estudo que eu quero discutir aqui a respeito do fluido cósmico, ele tem a ver com as incertezas da mecânica quântica. A incerteza, ela é uma consequência da natureza dual, correto? Porque a partícula não pode ser associada nem só à onda, nem só à partícula, ela tem natureza dual. A consequência disso são incertezas, tá? Ela tem natureza dual, por quê? É assim. Mas você não achou bonito ter natureza dual, não. Ele só observou que a natureza é assim, correto? Então, o que da dualidade vai ter a ver com o fluido cósmico? Acontece que o fluido cósmico, ele também tem natureza dual. Essas relações de incertezas, elas existem não só para posição e momento, mas elas existem para intensidade, fase. Por exemplo, no campo eletromagnético, é descrito por uma onda. Essa onda, o campo, quando ele está quantizado, ela tem uma amplitude, está relacionada com a intensidade desse campo, a energia, ou seja, o número de fótons, e ela tem uma fase. E existe uma relação de incerteza para intensidade e fase. Quanto mais definida for a amplitude, de menos 10 a 10, menos eu sei informação da fase, por isso que tem uma linha bem grossa. Quando essa amplitude está bem definida, porque de menos 40 a 40, entendeu? De menos 10 a 10 é como se alguém me perguntasse por alguém, eu falasse assim, está lá no auditório Marlene Nobre, menos 10 a 10. Aí se alguém vier me perguntar, fala assim, viu fulano? Eu falo assim, está no centro de convenções, está mais indefinido, né? Está de menos 40 a 40. Aí, quando eu sei menos sobre a posição dele, a fase minha está ficando mais definida, representada por uma linha bem fininha. Quando eu perco informação num, eu ganho na outra. Pode existir relação de incerteza para energia e tempo, correto? Nós temos os níveis de energia, onde as partículas, por exemplo, você pode excitar elétrons aqui e levar para um nível aqui. Ela pode durar mais tempo aqui antes de começar a emitir emissão espontânea. E pode durar menos tempo. Então, existe uma relação de incerteza para energia e tempo. E existe uma relação de incerteza também para o fluido cósmico, que nós vamos discutir
o fluido cósmico, à luz do Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que o fluido cósmico ele tem natureza dual, correto? Ele é tanto espírito quanto matéria. E a natureza dele é que a natureza espírito e matéria não se separam. Ele tem natureza dual. Então, portanto, tem que existir uma relação de certeza para matéria e espírito, cuja constante aqui deve ser bem pequena. Não coloquei ainda porque a gente não sabe. A gente sabe a relação de certeza para posição e momento, energia, tempo, espírito, matéria. O Newton está calculando para mim. Ele disse que vai calcular. Deve ser bem pequena. Então, olha só. A nossa proposta é colocar o fluido cósmico universal com natureza dual. Quer dizer, é isso que o Allan Kardec fala, né? Mas discutir essa dualidade em termos do campo unificado. Tá? Então, o fluido cósmico do dicionário são as substâncias líquidas ou gasosas, é um corpo que toma a forma do recipiente em que está. Fluido, a gente tem essa noção. Na Evolução em Dois Mundos, né, o fluido cósmico ou plasma divino, o André Luiz coloca que é o plasma divino, hausto do Criador, força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, inseridos nele como os peixinhos estão lá na água do oceano. Tá? Então, olha só, plasma, né? Plasma divino. Plasma é o quarto estado da matéria. Nós temos o sólido, líquido e gás. O gelo, se acrescenta mais temperatura, ele vira água. Se acrescenta mais temperatura, vira vapor. Correto? Líquido, né? Vira vapor. Se você acrescentar mais temperatura ainda, esse vapor ioniza, correto? Vira um condutor de eletricidade, e essa aqui é o que chamaram de quarto estado da matéria. Ele tem capacidade até de cortar ferro na física. O quinto estado da matéria é chamado condensado de Bose-Einstein, que quem sabe eu falo no próximo Medinésio, porque por si só é uma palestra inteira. Eu já me convidei, hein? Então, na questão 27 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, tem então dois elementos no universo, matéria e espírito? A resposta, sim. E acima de tudo, Deus, Pai, Criador de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, que é por demais grosseira, a matéria, né, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo modo, ponto de vista, seja lícito classificá-lo, o fluido, né, cósmico, como elemento material, ele se distingue desse por propriedades especiais. Então, o fluido cósmico não é a matéria, se distingue, é outra coisa. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria, é suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, elementar, é o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Eu acho que o Peter Higgs, quando ele fez aquela teoria dele para propor o bóson de Higgs, ele leu o Livro dos Espíritos, porque olha só, o fluido universal é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá, correto? Propriedade de massa, que nós vamos ver. Então, o espírito e o corpo, eles têm a mesma origem. É Deus, né? Deus criou o princípio material e o princípio espiritual. Não podendo se comunicar diretamente.
A comunicação ocorre através de um terceiro corpo que tem a propriedade dos dois, matéria e espírito. E é uma das inúmeras combinações do fluido universal, o perispírito. Então, o perispírito, ele tem a natureza dual. Ele tem características tanto de matéria quanto de espírito. Entendeu o que diferencia o fluido universal da matéria propriamente? Matéria é matéria. E espírito é espírito. Acho que é inteligente demais, né? Matéria é matéria, espírito é espírito. Entendeu? Agora, o perispírito, ele tem componentes material e espiritual. E o que diferencia ele dos dois, se ele é matéria e espírito? É que você nunca vai conseguir, a natureza dele, né, é assim, separar a parte material da parte espiritual. Ele está com essa natureza dual, o cobertor curto, entendeu? Eu nunca vou poder ter o fluido cósmico na condição de matéria pura e nem de espírito puro. No entanto, ele vai ser o mais material possível, ou mais espiritual possível, mas por mais que o perispírito esteja 99,9% espírito, como seria, por exemplo, o corpo de Jesus Cristo, mas tem. É diferente de espírito. Só totalmente espírito, só Deus. Entendeu? Porque é uma limitação que vem da dualidade dele. Então a evolução nossa é que o espírito evolui. Como que a gente evolui? Através do trabalho, tornando a componente material do perispírito cada vez mais sutil, diáfana, infinitamente sutil. Mas nunca vai chegar a ser só espírito. Entendeu? Por mais que a gente evolua, a evolução vai ser uma escada infinita. Você vai chegar lá, você já comunga com Deus. O resto de matéria que tem lá é infinitamente pequeno, mas tem. Porque o fluido cósmico, ele tem essa natureza dual. Enquanto que ele pode passar, por mais que ele seja matéria, ele sempre vai ter uma componente espiritual, nem que seja pouca. É a secretária bilíngue lá, que estão falando aqui no Congresso. A componente, o espírito, comunica com a componente espiritual do perispírito, ele entende porque ele é bilíngue, e ele consegue se comunicar com a matéria retransmitindo, entendeu? Porque o espírito jamais conseguiria comunicar diretamente com o corpo. Para ter essa interação, ele precisa de um intermediário que tenha a natureza dual, as duas coisas. Entendeu? Então, essa natureza dual, ela é importante a gente entender, mas no sentido de que é um princípio e que você não vai conseguir separar, por mais que se evolua, porque isso é da natureza, a natureza dual. Então, já passamos aí, eu estou representando o princípio de incerteza, ΔM, ΔE, maior ou igual a uma constante, e aqui ficou uma constante, mas o Newton ainda está calculando essa constante. Esse HI não vai ser, com certeza, a constante Planck. E o princípio da incerteza eu estou representando pela cepa, que quanto o licor, né, vai ficando mais puro à medida que você vai aprimorando o componente espiritual dele. Então, na Gênesis, capítulo 6, uranografia geral, que foram comunicações da Sociedade Espírita de Paris em 1862 e 63, assinados por Galileu, e o médium era F.C., Camille Flammarion. A doutora Marlene me contou que provavelmente foram comunicações anímicas, porque o perfil do Galileu e do Camille Flammarion é um só. O Camille Flammarion poderia ser a reencarnação do Galileu, mas continua sendo uma comunicação como outra qualquer, anímica. Independente disso, ele fez um estudo sobre também o fluido cósmico. Porque tudo que tem no livro dos Espíritos, tem nos outros 4 livros. O livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. E cada uma dessas 4 partes é mais profundamente analisada nos outros 4 livros. Então, somando com o livro dos Espíritos, é o Pentateuco, correto? Então, a Gênesis é a parte que trata disso daí. E fala assim:
Há um fluido etéreo que enche todo o espaço e penetra os corpos. Esse fluido, ou matéria primitiva, geradora do mundo e dos seres, são-lhe inerentes as forças que predizem as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Então, desse próprio fluido onde nós estamos inseridos, é inerente dela as forças que predizem. Entendeu? Como que, se a gente se perguntasse qual o princípio dessas forças e como pode estar na própria substância que produz, o exemplo é o da mola. Vários exemplos existem em mecânica. A elasticidade que faz distender uma mola, esqueci a mola, né? Por que a mola a gente estica e esse bichinho aqui a gente não estica? Tem a ver com a própria constituição dos átomos, como eles estão distribuídos no material, é que faz ela ser elástica, correto? Então, a origem das forças está no próprio meio lá, o fluido cósmico. Essas múltiplas forças, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seu modo de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são na Terra aqui conhecidas sob o nome de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade. Em outros mundos, vão existir outros tipos de forças, naturalmente, né? Assim como há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, que é o verdadeiro átomo, né? Não o átomo de Bohr, o átomo de Schrödinger, mas o átomo que faz jus à etimologia da palavra, adivisível. Então, essa é a matéria, o princípio material, tudo formado a partir dele. Também todas essas forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos, correto? Então, uma lei universal, uma força universal, cujos casos particulares seriam força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear e outras, né? Então tá. Essas múltiplas forças indefinidamente variadas, a que se refere o autor, no atual desenvolvimento da física, temos conhecimento de 4 aqui na Terra, né? Consideradas 4 forças fundamentais, que é a força gravitacional, eletromagnética e a força nuclear forte ou fraca. E o que ele está propondo lá na uranografia, capítulo 10, Gênesis, é que essas forças são casos particulares de uma força geral. Certo? Então, das grandes áreas da física, sonhos, que só mesmo assim, os físicos grandes, né, dito cachorro grande, que ousam pensar nesses problemas, igual Einstein, é a teoria do campo unificado, unificar todas essas forças, né? Por exemplo, força elétrica e magnética foram unificadas já por Maxwell, no campo comum aqui é o eletromagnético. Agora, unir gravitacional, eletromagnético forte, força nuclear forte e fraca, é um sonho. O sonho do Einstein era fazer a teoria do campo unificado. Eu não sei se ele achava que podia por si só, ou se ele leu a Gênesis, mas ele trabalhou nisso, certo? Deixou o trabalho em aberto, para quem quiser continuar. Cada uma dessas 4 forças associa-se um campo correspondente e uma partícula mediadora. Tá certo? Por exemplo, o que é o campo? Cada uma dessas forças, força gravitacional, tem um campo associado a ela que a gente chama de campo gravitacional, correto? A força eletromagnética tem um campo associado, que é o campo eletromagnético. Campo é uma atribuição de uma quantidade a todo ponto do espaço. Vamos imaginar aqui uma vela acesa, certo? Onde ela ilumina aqui no espaço é o campo de luz. Então é geral esse campo, certo? Pode ser qualquer coisa. O campo de atuação, de um pensamento, de uma intensidade qualquer. Então a força gravitacional, a teoria clássica da gravitação é a lei de Newton, da gravitação. A generalização relativística, considerando velocidades muito altas, é a teoria de gravitação de Einstein, também chamada teoria da relatividade geral. Ela que descreve e explica o movimento dos planetas em torno do Sol, por que a gente está suspenso no ar, girando em torno do Sol sem nenhum cordão segurando e não cai, correto? A
força gravitacional explica isso daí. O campo gravitacional é o campo que representa a atração gravitacional que um corpo de massa exerce sobre outros corpos, sem especificar qual é o corpo que está sendo atraído. Assim, o campo gravitacional corresponde ao fator de proporcionalidade a ser aplicado para obtermos a força exercida sobre uma massa em particular. Então, olha só, campos são invisíveis, correto? Não é porque eu não estou vendo o campo gravitacional aqui que ele não existe. Se eu soltar uma partícula aqui, ele cai porque uma força puxa, certo? Tem um campo. E todas as forças têm um campo associado e tem uma partícula mediadora da interação. No caso do campo gravitacional, essa partícula se chama graviton. Essa partícula foi prevista pelo Einstein, mas ainda não foi determinada em laboratório, porque é uma partícula tão sutil que o próprio ruído de vácuo mascara ela. Mas ela foi prevista, acredita-se que ela existe, que ainda possa ser detectada. Então, a segunda força elementar da natureza são a força eletromagnética, certo? A força elétrica, que é... A força elétrica é uma carga que modifica a região do espaço em torno dela, criando um campo elétrico, e ela sofre uma força, carga vezes o campo. Se você coloca uma segunda carga teste aqui, ela vai experimentar uma força. E a força magnética, a origem de toda ela, um campo magnético que é gerado por correntes elétricas. A generalização dessas duas forças é a força eletromagnética, correto? QE mais QVB. O campo associado é o... Aqui, desde os átomos até as enormes montanhas, as interações entre os corpos, todos os nossos sentidos, o que prevalece são as forças eletromagnéticas. Nosso sentido, visão, olfato, são tudo impulsos eletromagnéticos, certo? Codificado e decodificado pelo cérebro. Quando consideramos os planetas, a força que predomina é a força gravitacional, correto? Então, existem limites de atuação. Lá nos planetas, o que prevalece não é a força eletromagnética, mas a gravitacional. Cada caso. O campo associado é o campo eletromagnético, que ele é gerado por uma carga oscilando, correto? Ele gera campos elétricos e magnéticos. E a partícula fundamental do campo eletromagnético, ao contrário do graviton, que não foi detectado ainda, é o fóton. Tá certo? Quando o que o Einstein falou, a gente tem essa luz aqui, ela é feita de fótons, o laser, a luz branca do sol. A gente pensa que tem qualquer valor de energia, mas não, lá dentro tem fótons, a partícula fundamental lá é fóton. Uma luz muito intensa significa que ela tem muitos fótons, e uma luz fraca tem poucos fótons, tá certo? Mas são sempre formadas de fótons. Então, a força nuclear, dividida em duas, nuclear fraca e forte. Nós temos a força nuclear forte, que representa a interação entre os constituintes dos prótons e nêutrons, tá? Que se a gente quebrar no núcleo do átomo, tem prótons. Se quebrar eles, aparecem outras partículas. As interações entre elas é a força nuclear forte. E a força nuclear fraca, que tem a ver com decaimentos, energias que são emitidas quando esses subpartículas aí, elas vibram, né? Emite radiação. Todas essas forças são eternas, imutáveis, como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, elas também atuam em tudo e em toda parte, modificando suas ações pela simultaneidade ou pela sucessividade. Predomina aqui, apaga-se ali, pungentes e ativas em certos pontos, latente em outras. Então, quer dizer, se existe uma força geral, que todas as 4 forças da natureza são casos particulares, uma hora predomina gravitacional, outra hora predomina eletromagnética, mas são características gerais de uma força só em comum. Como toda força ela tem um campo associado, então o campo associado à força gravitacional é o campo gravitacional. Então, qual que é o campo associado à força geral, que tem como casos particulares as 4 forças? É o fluido cósmico, correto? Esse é o objetivo da gente mostrar isso daí. Olha só.
4 forças fundamentais: gravitacionais, eletromagnética, nuclear, forte. Na década de 70, os físicos já descobriram que existe laço muito estreito entre a força fraca e a eletromagnética, que eles chamaram de força eletrofraca. E eles conseguiram fazer uma teoria para unificar essas forças. Só que na hora de fazer essa teoria, eles tiveram que prever que existia, para a unificação funcionar, exigia que as partículas não possuíam massa nenhuma, mas os experimentos diziam que essas partículas tinham massa. Então, Peter Higgs, com esse Robert Brodt, os dois ganharam o prêmio Nobel, eles sugeriram que é o seguinte: na hora do colapso do Big Bang, as partículas elas não tinham massa nenhuma. Aí formou-se um campo invisível, que ele chamou de campo de Higgs, mas pode ser o fluido cósmico também, com a partícula básica associada, chamada bóson de Higgs. Só quando as partículas atravessaram esse campo de Higgs é que elas adquiriram massa. E aí, em 2012, eles fizeram a medida, né, detectaram o bóson de Higgs, e aí observaram que foi observado pela primeira vez o bóson de Higgs num experimento, correto? Unificando, então, a força eletromagnética com a fraca, que é a teoria eletrofraca, correto? Mas o sonho é unificar as quatro. Eles fizeram isso daí, né? Construíram um anel de 27 quilômetros, jogaram fotos vindo numa direção e noutra, se chocaram aqui no meio, produziram um monte de partículas, entre elas o bóson de Higgs. Então, olha só, 2 elementos gerais no universo, matéria e espírito. E ao elemento material tem que se juntar o fluido universal, que é o intermediário entre espírito e matéria, correto? Esse fluido, sendo o agente que o espírito se utiliza, sem o qual a matéria estaria em estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, o fluido cósmico universal, ele dá as qualidades de quê? De massa, porque a gravidade atua na massa, correto? O campo de Higgs, fluido universal, prevalece em todo o cosmos, as partículas que interagem com ele são dadas massa, com a qual adquirem as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, observe que isso sugere uma analogia entre o fluido universal e o campo de força invisível, chamado campo de Higgs, que dá massa às partículas que interagem com ele. Essa analogia, analisando a questão 27 do Livro dos Espíritos, a doutora Marlene pediu para me escrever sobre isso em 2012, quando eles descobriram, né, o bóson de Higgs, ganharam lá o prêmio Nobel, e a gente publicou na Folha Espírita. Até hoje eu não recebi nenhum e-mail dizendo que discordam, mas já tive várias opiniões gostando da ideia, correto? Da analogia. Então, olha só, a teoria do campo unificado. Não basta assim dizer que as 4 forças fundamentais da natureza elas podem ser unificadas e os campos associados também unificados. É preciso fazer muita conta. Mas o objetivo aqui de dizer é fortalecer a ideia de que isso é possível, sim, que os espíritos falaram isso para a gente, pode ficar com uma motivação a mais para incentivar alguém a fazer as contas. Mas é um trabalho muito árduo, porque aí você tem que dizer exatamente ali o limite, onde uma vira outra, correto? Mas esse campo geral, que eles deverão chegar, eu não tenho dúvida que vai ser o fluido universal, correto? Uma força geral única governa todo o universo. O seu campo associado é o fluido cósmico, ou plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse campo vibram, e essas vibrações a gente pode chamar de som, as coisas que vibram faz barulho, né? Agora há pouco nós estávamos vendo o violino ali, as cordas vibrando, som, luz, calor. E nele vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Essa força geral, para mundos aqui nós como a Terra, também é conhecida como força gravitacional, eletromagnética, nuclear, forte e fraca. Então, nós não temos um nome ainda para essa força geral. Que tal o amor? O caso particular do amor, força gravitacional. Correto?
naquela hora ali, a gente pode chamar esse amor de Deus, né, nos dando a morada, nossa, de gravitacional para a nossa evolução. O seu campo associado, fluido cósmico ou plasma divino, hausto do Criador, força nervosa do Todo Sábio. Nesse campo vibram, essas vibrações são conhecidas como som, calor, luz, e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como os peixes no oceano. Essa força geral, para mundos como aqui na Terra, também é conhecida como a força gravitacional, eletromagnética, nuclear, forte e fraca. Por fim, uma poesia. Dá tempo, jovem? Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei, encarcerado eu era, infuso do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno e amei na primavera. Depois fui animal, e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas. Pus mais fés nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Esse livro, essa poesia psicografada pelo Chico Xavier, está num livro chamado Jornada. E, por fim, eu gostaria de encerrar aqui essa minha palestra, agradecendo a doutora Marlene Nobre, por ela ter sido assim, grande incentivadora das nossas propostas, por ter incentivado a gente a sair assim, do mundo pequenininho da física, ousar falar coisas, mesmo a gente sendo criticado. Foi a médica que mais gostava de física. A doutora Marlene gostava mais de física do que muitos físicos. Eu conheci ela no Congresso Espírita aqui, no Centro de Convenções, quando eu quando eu virar espírita, né, frequentar os congressos. Então, acho que foi 2001 ou 2002. Aí eu chegava aqui, não conhecia ninguém nem nada, nem sabia muito desse congresso. E aí, a primeira palestra que eu cheguei, a doutora Marlene estava anunciando o teorema de Bell, da mecânica quântica, uma coisa específica da minha área, e explicou direitinho. Eu falei, quem é essa física que eu não conheço? De onde que ela é? Eu sou da Federal. Eu falei, não, ela é médica. Eu falei, eu não acredito. E eu fiquei 5 anos tietando a doutora Marlene Nobre, não tinha nem coragem de conversar com ela. O máximo que eu chegava perto era para ela me dar um autógrafo. Mas depois nos conhecemos e foi lindo. Aqui nós estamos lá em Toulouse juntos, que ela me convidou. Muito obrigada, doutora Marlene, que eu sei que a senhora está aqui. Que nos foi feito pela professora doutora Marlene, o doutor Jorge. E aqui nós vamos tratar de um congresso onde fala de ciência, saúde e espiritualidade. Antes, a Célia fez no final, eu quero fazer no início, uma homenagem à doutora Marlene. Eu vim conhecer pessoalmente a doutora, me perdoe pelo professor, a doutora Marlene bem no fim da vida dela aqui na Terra. E nós tivemos uma interação muito forte, parece que a gente já o conhecia há muitos anos, e durante esse pouco tempo nós fizemos alguns trabalhos, ela relendo os trabalhos que nós fizemos, nós já publicamos alguns artigos, e essa palestra que eu vou proferir hoje foi um artigo que eu escrevi, ainda não foi publicado, porque a sugestão é que eu colocasse as equações da física. Mas ela leu, aprovou, então a palestra é um resumo desse trabalho que nós escrevemos com a efetiva colaboração dela. E ela, como a Célia disse, era uma pessoa que gostava de física, né? Eu já notei uma coisa, não são todos físicos que são inteligentes,
mas todas as pessoas inteligentes gostam de física. Então, se eu tivesse em outro fórum, eu iria, não fosse um fórum tão especial como esse, eu teria aqui que usar argumentos para dizer que a comunicação espírita existe, que existe um modo de comunicar entre um espírito e outro. Mas como esse fórum é especializado, eu vou falar sobre as leis da física e os mecanismos da comunicação espírita. E aí eu vou usar então uma analogia sempre que possível, mas vou basicamente trabalhar com a física, é uma aula de física. Mas dentre todos os conceitos, nós vamos colocar então o espiritismo aqui nessa aula que eu diria uma aula de física e espiritismo. Bom, a maneira básica de nós comunicarmos, de um espírito comunicar com outro, é através do pensamento. E o que é o pensamento? Nós estamos continuamente pensando, e o que vem a ser o pensamento? Essa sempre foi uma pergunta feita e respondida de várias maneiras. Já se chega num consenso. O que é o pensamento? Nós selecionamos duas definições aqui para o pensamento. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele quem distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Isso em 1868, na Revista Espírita de Allan Kardec. O pensamento é uma radiação da mente espiritual, dotada de ponderabilidade e de propriedades quimio-eletromagnéticas, constituída por partículas divisíveis ou corpúsculos de natureza fluídica, configurando-se como matéria mental, viva e plástica. Bom, então nós vamos falar de 4 maneiras que nós entendemos que há a comunicação entre os espíritos. Por sintonia, que é um modelo que quase todo espírita entende. Já vi pessoas espíritas que não são físicas, falar sobre esse tema de maneira brilhante. Por indução mental, por imantação do corpo espiritual e por correlações quânticas. Quero dizer também que a bela palestra da Célia vai nos auxiliar aqui também com vários conceitos já trabalhados por ela. Então, a matéria-prima para a gente trabalhar aqui esses 4 modos diferentes de comunicação espiritual é a matéria mental. E aí começa, a partir da matéria mental, começa então o nosso trabalho do nosso artigo. Mas antes disso, o que é o espírito? Bom, para um físico como eu, o espírito pode ser comparado a uma usina de energia, acrescida de implementos tais como capacitores, indutores, receptores, transformadores, transdutores. Enfim, o espírito é capaz de assimilar fluxos contínuos de energia e emitir simultaneamente. A comunicação espírita, então, repetindo, os processos são análogos às leis da física. E nós selecionamos, da maneira que entendemos, que existem 4 modos diferentes dos espíritos se comunicarem. Por sintonia psíquica, indução mental, imantação do corpo espiritual e por correlação quântica. Então, a matéria mental, da maneira que nós entendemos, a definição nossa. Quando eu falo nossa, porque a gente nunca trabalha sozinho. Se você estiver lá no seu escritório, trabalhando isoladamente num quarto, com certeza os espíritos estão ali te auxiliando e te intuindo aquilo que você está fazendo. Então eu vou ler a íntegra, porque isso aqui está no nosso artigo, no nosso trabalho. Quando sentimos e pensamos, estamos emitindo um fluxo de energia constituído de um plasma tênue,
altamente carregado e de um feixe de fótons. Estes fótons mentais são originários das vibrações dos átomos e de seus constituintes, núcleos e elétrons. Átomos mentais. Como na física quântica, como disse a Célia, os fótons mentais também têm um comportamento dual e podem se comportar como ondas mentais. O plasma possui uma plasticidade limitada e é o agente causal das correntes elétricas mentais, que dão origem aos fenômenos da indução mental e da imantação do corpo espiritual. Bom, a gente sabe então que o plasma, como a Célia disse, é um gás altamente ionizado, então se ele está em movimento, ele é uma corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que carga em movimento, carga líquida em movimento. Então, o pensamento para nós é como um raio, constituído de ondas, partículas carregadas em movimento, som. E a intensidade vai depender de como estamos pensando, dos sentimentos íntimos que estamos carregando. O pensamento originário de um estado corriqueiro da mente é gerado pelas vibrações dos átomos como um todo. Isso também já é leitura que eu já vi muita gente dizer, mas eu vou mostrar nessa figura e vamos tentar entender isso definitivamente. Então aqui nós temos o átomo girando como um todo, vibrando, e ao vibrar, toda vibração gera uma onda. Então essa onda é suficiente apenas para a manutenção da temperatura do nosso corpo. Então se nós estivermos emitindo um pensamento corriqueiro, nós estamos então tendo energia apenas para a sustentação da temperatura do nosso corpo. Na emissão de um pensamento mais nobre, mais luminoso, como numa oração matinal, a energia é a energia gerada pelas transições eletrônicas. Então essa energia é suficiente para a gente adquirir conhecimento, enfim, a gente evolui como nós estamos evoluindo aí, sem dar um salto quântico grande. Se porventura os pensamentos forem originários dos núcleos, das vibrações nucleares, em situações extraordinárias da mente, nas dores indizíveis, então nós temos energia suficiente para mudança ou alteração no campo espiritual. Então o pensamento, comparando com um raio, ele é constituído de, por exemplo, aqui nós temos uma partícula que interage com um átomo, arranca um elétron, o elétron desce e emite um fóton. Nós temos um fóton interagindo com a matéria, e essa matéria emitindo outro fóton. Um fóton interage com a matéria e emite dois fótons. Isso tudo é mudança no campo espiritual, do perispírito. Muito bem. Então, nós vimos que o pensamento é constituído de ondas, de correntes elétricas. Então, vamos ver o conceito de ondas para nós podermos, então, conceituar de maneira sólida e física a questão da sintonia. O que é uma onda? Onda é uma perturbação que se propaga carregando consigo energia e informação. Mas uma propriedade muito importante das ondas, para nós entendermos como que você entra em sintonia com outro espírito, com outra mente, é o princípio da superposição. Duas ou mais ondas, quando se encontram,
elas, no mesmo ponto, no mesmo espaço, no mesmo tempo, elas geram uma única onda, chamada onda resultante. Então, nessa figura, nós temos dois pulsos deslocando em sentidos opostos, e aqui, se você parou aqui, os dois pulsos estão aí, mas eles vão continuar. Virou uma onda só, de uma intensidade que é a soma das duas. Então, se você estiver emitindo dois pensamentos com o mesmo princípio, você então, digamos que aqui foi um lampejo, né, que você lançou, você então terá esses lampejos, desses pensamentos somando para a construção de uma coisa maior. Aqui nós temos dois pulsos invertidos, que poderíamos aí estar dizendo com relação aos espíritas, pensando o contrário, né? Então, esse é o princípio da soma, o princípio da superposição. Então, vamos verificar quando esses pulsos passarem um pelo outro. Cadê a onda? Um pulso matou o outro. Então, isso mostra também que é possível você destruir ou acabar com o mal usando o bem. Vamos. Aqui nessa figura, quero reforçar o princípio da superposição. Essas duas linhas, vermelha e azuis, elas representam duas ondas que, no fundo, elas estão aí para mostrar que a linha preta é o resultado da soma dessas duas ondas que estão representadas. Isso aqui é o que a gente tem quando você vai tocar um violão, por exemplo, que são ondas estacionárias. Se você olhar para essa figura, os pontos vermelhos estão fixos, eles não vão nem para cima nem para baixo. Então, nesses pontos nós temos onda nula. E tem pontos que têm amplitude máxima. Então, esse é o princípio da superposição. É esse princípio, juntamente com o princípio da ressonância, que nós vamos explicar, é que vai possibilitar a questão da sintonia. O que é ressonância? Um dia eu falei para o meu aluno, o que é ressonância? Ele falou umas palavras lá, eu falei, não, se você fosse explicar o que é ressonância para sua mãe, como é que você ia dizer? Sua mãe nunca estudou física, como seria ressonância? Ressonância é você vai balançar a sua criança, você dá uma impulsão, ela vai, quando ela estiver na iminência de voltar, você dá outra impulsão, não é assim que você faz? E o balanço não vai aumentando de amplitude? Isso é ressonância. A frequência da força impulsora que você aplica tem a mesma frequência do balanço. É por isso que o balanço vai aumentando de amplitude. Isso é ressonância. Agora, se tiver dar os olhos e mandar você continuar balançando a criança, as impulsões que você vai colocar não vão coincidir com a frequência do balanço. Então, você vai amortecer o balanço. Então, aí você não tem ressonância. Então, ressonância é isso. Acontece com sistemas capazes de vibrar, de oscilar. Aqui nós fizemos uma experiência no laboratório de física, e eu vou mostrar para vocês aqui. Espero que tenha som, né? Aqui nós temos dois diapasões, essas duas caixinhas têm dois diapasões, e esses dois diapasões têm frequências iguais, frequência de 1000 Hz. Não está em contato, como vocês estão vendo aí. Eu vou excitar esse diapasão, dando uma pequena martelada nele, e ele vai, por ressonância, porque tem a mesma frequência. Deixa eu voltar lá. Isso é ressonância. Então veja bem. O nosso pensamento, isso aí é onda, ondas sonoras. O nosso pensamento é ondas.
Aqui nós temos uma outra experiência feita para os alunos de física, ou de fonoaudiologia, no laboratório, que nós temos esse instrumento, que é um vibrador mecânico, e aqui nós temos uma corda, que vibra em vários modos diferentes, mas eu posso variar a frequência desse vibrador mecânico, e eu aqui coloquei uma frequência que coincide com esse modo de vibração da corda aqui. Então vamos... Não estou achando aqui, então vou colocar, então, vou ligar, voltar. Então isso aí é o quê? Uma ressonância capaz de acontecer com sistemas que podem vibrar. Agora, para falar sobre sintonia psíquica, nós precisamos falar sobre ondas eletromagnéticas, porque os pensamentos são ondas eletromagnéticas. O que é uma onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética ela é gerada por vibração ou oscilação de cargas elétricas. Toda carga acelerada gera uma onda eletromagnética. Então vamos ver o conceito de ondas. Se você estivesse dando uma aula de física, você ia fazer essa figura para o aluno, mostrando aqui o campo elétrico, o campo magnético e a velocidade de propagação da onda. Por exemplo, a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética é 300 mil km por segundo no vácuo. Isso significa que em um segundo ela desloca 300 mil quilômetros. Se tivesse numa aula de física, nós íamos colocar essas equações para os alunos, mostrando o campo elétrico, que é oscilatório, o campo B, que é o campo magnético, e a propagação de energia. Mas não é o caso aqui. Aqui nós vamos simular, numa animação, então, a propagação de uma onda eletromagnética. Então, aqui nós temos a bolinha, que é uma carga elétrica vibrante, e a onda. A onda, você não pega a onda com a mão, não tem a onda. A Célia colocou. Então, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Carga em movimento. E nós temos as cargas mentais em movimento, né? Isso quando você pensa, quando você sente. Então vamos dar um skate aqui. Deixa eu sair desse modo aqui. Deixa eu sair desse modo aqui só um minutinho. Isso, obrigado. Então aqui também outra figura mostrando a propagação da onda, não é isso? Não é propagação de matéria, é propagação da onda. Muito bem. Visto esse conceito, poderíamos dar o exemplo da luz solar, que é uma onda eletromagnética, e que leva aproximadamente 8 minutos para sair do Sol e chegar à Terra, com a velocidade que nós já colocamos para vocês. E as ondas mentais? As ondas mentais são geradas por quê? Por quem? Cargas mentais aceleradas, cargas mentais em movimento. O fluxo mental, o pensamento é constituído de cargas mentais. Como dissemos aí, então, se você tem movimento de cargas, você tem corrente. Se você tem corrente, você tem campo. Só que aqui nós vamos ter a velocidade dessas ondas geradas pelas essas cargas oscilando, é uma velocidade infinitamente superior à velocidade da luz. Então, quando você pensa, isso é instantâneo. Porque se você já viu assistindo televisão, por exemplo, quando o repórter está lá nos Estados Unidos, o cara fala aqui, faz uma pergunta, leva um tempinho para o outro responder, porque a mensagem tem que atingir o ouvido dele, e leva um tempo, porque ela viaja com a velocidade da luz.
Agora, o pensamento não, é instantâneo, é infinitamente maior. Então aqui, olha, nós temos um cérebro emitindo ondas. Se ele emite ondas nessa frequência, que o que caracteriza uma onda é a frequência. Se tiver outra pessoa pensando, sentindo, emitindo pensamentos com a mesma frequência, ele vai estar entrando em sintonia com esse ser humano. Vamos colocar aqui um minutinho só. Uma situação que a pessoa... Nós podemos pensar em várias frequências diferentes. Então, nós temos aqui uma frequência, outra frequência, outra frequência. Então, dependendo dos nossos sentimentos, é que nós vamos emitir nossos pensamentos. E aí, o que vai acontecer? Você vai estar entrando em ressonância ou em sintonia com as pessoas ou com os espíritos que estão emitindo ondas nas mesmas sintonias. Então, o que é a sintonia? Colocamos aqui uma situação em que você tem que ter ressonância e o princípio da superposição. Esse rádio, por exemplo, você só consegue ouvi-lo quando você coloca a frequência do rádio coincidente com a frequência da emissora que você quer ouvir. Isso é que é sintonia, isso é que é ressonância. Então, nós entramos em contato com outros seres, com outros espíritos, isso seja o espírito desencarnado ou encarnado, por sintonia, desde que a frequência dos nossos pensamentos sejam iguais à daqueles que nós vamos entrar em sintonia com eles. Então, você só comunica espiritualmente através de sintonia se as frequências forem iguais e se tiver ressonância. Naturalmente que entre os espíritos, se as frequências forem iguais, sempre vai existir ressonância, é uma coisa automática. Tá ok? Então vimos o primeiro modo de comunicação entre os espíritos. Agora vamos para a questão segunda. Qual que é a segunda? A segunda é a indução mental. A indução mental, ela vem da variação de um campo magnético, ou do fluxo magnético. E o que gera um campo magnético? O que gera um campo magnético são as correntes. Então, as correntes é que geram campo. Uma corrente vai gerar um campo maior ou menor, dependendo da intensidade da corrente. É como num raio, por exemplo, ele vai fazer um estrago maior ou menor, dependendo da intensidade dele, porque a corrente, sendo maior, vai gerar um campo maior. Então, veja bem, na física, a gente coloca um fio aqui, e uma certa distância do fio, naquele ponto P, a gente calcula o campo B, usando a lei de Biot-Savart. Nós sabemos calcular. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui, é que cargas em movimento é corrente, e corrente gera um campo magnético. E o magnetismo é a maneira que os espíritos usam para se comunicarem, para se perturbarem uns aos outros também. Então, aqui nessa figura, nós mostramos uma corrente e esse campo, essa linha tracejada, com a bússola aí, circundando o fio, mostrando que existe um campo magnético. Esse campo vai ser tanto maior quanto maior for essa corrente. A intensidade do campo vai depender da intensidade da corrente. E se a corrente for oscilatória, vai gerar um campo oscilatório. E se o campo for oscilatório, nós vamos gerar indução eletromagnética. O que é indução eletromagnética? A indução eletromagnética é um fenômeno no qual você transmite energia de um sistema a outro sem contato físico. Isso nós usamos todo dia. Quando você vai abrir o portão eletrônico com controle remoto, você está usando indução eletromagnética. Então você transmite energia de um sistema a outro sem contato físico. E existe a indução mental também, que usa o mesmo princípio. Então você pode induzir um outro espírito, desde que você tenha um campo magnético forte, você faz oscilar esse campo, você então vai produzir indução mental. Mas aqui vamos mostrar a física. Aqui tem um ímã aproximando desse circuito. Se você tem esse circuito e esse ímã aproxima, você tem então, olha, você está vendo a corrente aqui? Nós temos uma corrente aqui, ó. Corrente sendo medida.
Aqui nós vamos tentar mostrar nessa figura, essa questão aqui é um pouco meia chata, mas eu vou tentar. Aqui, veja bem, nós temos um aparatozinho aqui tem uma lâmpada, tá certo? Aqui tem uma bobina, eu vou colocar uma outra bobina aqui, vamos ver se eu consigo aqui, porque o mouse não está muito bom. E aqui eu tenho um ímã. O que é um ímã? Um campo magnético. E um espírito, por exemplo, um médium ostensivo, ele tem um campo magnético fortíssimo. O médium ostensivo, ele é como um condutor, o cobre, a prata, que conduz a eletricidade com muita facilidade, porque tem os elétrons livres. Então, se você gera uma corrente ali, cria-se um campo enorme, dependendo da intensidade da corrente. Então, eu vou movimentar esse ímã, eu vou tentar movimentar esse ímã, e você vai ver que a lâmpada vai acender. Você viu que acendeu? Ou não? Acendeu? Agora está acendida. Eu parei lá dentro. Apagou. Então, o que causa a energia? O movimento desse ímã. Ou a variação de fluxo. Então, é possível gerar energia por indução eletromagnética. Aqui, o princípio, né, os engenheiros usam isso lá para usar a energia potencial da água para gerar a energia da nossa cidade, né? O que está havendo aqui? Uma espira girando num campo magnético, variando o fluxo. Você tem a corrente alternada aqui, ó. Se você colocar mais espiras aí, uma bobina, essa corrente vai ser mais forte. Então, é possível fazer isso na física. É possível também fazer com a mente. Você pode induzir outras mentes. Os espíritos estão cansados de fazer isso com a gente. Então, a gente tem que ficar muito cuidadoso para que não seja induzido para uma questão do mal. Então, a indução mental guardando o mesmo princípio, variação de fluxo, e o espírito tem muita facilidade, porque a corrente, sendo oscilatória, já é a matéria-prima para você gerar indução, correto? Porque você tem que variar o fluxo. Se a corrente já varia, você tem condição de variar o fluxo. Se você varia o fluxo, você causa indução. Então, nós estamos cansados de ver, como eu já disse, experimentos já realizados na Terra, mostrando a indução mental. Comentado hoje de manhã, na palestra. Então, aqui, nós selecionamos esse caso aqui para contar para vocês. Esse cara de azul ia jogar um joguinho de computador, onde um navio pirata iria atacar uma cidade. Ele teria que apertar a tecla Enter do computador para disparar o canhão e detonar esse navio, evitar que essa cidade fosse atacada. O que ele fez? Esse cidadão de camisa vermelha ficou em outra sala. Eles, claro, naturalmente, que colocaram eletrodos aqui na cabeça deles. E esse cara de azul pensou e emitiu um pensamento através de um canal de celular sem fio. Esse outro involuntariamente apertou a tecla do computador e disparou o canhão. Então isso aqui já é prova, a ciência já provou, inclusive, e tem outras tantas experiências já foram realizadas, que é possível então. Agora, a indução mental é uma capacidade enorme, dependendo do campo da variação do fluxo, isso é uma distância enorme que pode ocorrer. Muito bem, então nós já vimos duas maneiras ou dois modos diferentes de comunicação: sintonia e por indução mental. Vamos ver o terceiro, que é a imantação do corpo espiritual. Eu quero colocar aqui alguns detalhes sobre a mediunidade. O médium ostensivo, isso aí você lendo o livro Mecanismo da Mediunidade, você vai ficar, às vezes você lê e não entende, porque é custoso mesmo, os livros do André Luiz são muito difíceis da gente encaixar a teoria da gente, né? Então, o médium ostensivo, ele é um médium que tem elétrons livres no seu corpo espiritual, correto?
Então ele cria um campo forte. Mas todo mundo tem mediunidade. Por um processo para o outro tem mediunidade. Por exemplo, tem os materiais ferromagnéticos. E aí, André Luiz fala muito nesse tipo de médium. E eu vou mostrar aqui o tanto que é complicado esse tipo de médium. Porque o médium ostensivo, se ele é um médium que veio com a missão, como o Chico Xavier veio, que maravilha, né? Que beleza, que tanta coisa que muda na vida das pessoas. Agora, esse tipo de médium aqui, ó, é um médium onde o corpo espiritual do médium tem propriedades do ferro. Aí você fala, mas propriedade do ferro? Sim, é claro, numa analogia, porque a base molecular do perispírito é uma outra base que vai aquém do hidrogênio e além do urânio. Mas a física trabalha aí também. Então, o que é o átomo de ferro? Tem essas 4 bolinhas amarelas, são elétrons isolados, que não têm o seu par. Isso aí que eles chamam no espiritismo, que o André Luiz chama de descompensação, porque não tendo o outro elétron, o spin tem um resultado que pode estar girando num sentido ou no outro. Então, isso gera um campo resultante. E aí, ela explica isso lá no livro. No cristal como um todo de ferro, você tem essa figura aqui, certos domínios, por exemplo, com a setinha amarela, verde, enfim. Se você somar todas as setinhas, que são vetores magnéticos, são campos magnéticos, isso vai dar um somatório mais ou menos nulo. Então, por exemplo, o ferro, ele não é um ímã. Mas se você chegar um ímã perto do ferro, o que acontece? Atrai. Você pega um prego e colocar perto de um ímã, o prego prega lá no ímã. Então, isso aqui não é um ímã. Esse ser humano, ele portanto, ele é muito complicado. Vocês vão ver aqui, ó. Olha a situação dele. A situação dele é como o caso do prego. O prego estava lá quietinho, se aproximou o ímã, ele pregou. Assim vai ser esse cidadão aqui, com essa propriedade. Então, aqui tem um campo magnético. Aí você faz uma experiência no laboratório para mostrar isso. Tem um ímã. O ímã todo mundo conhece. Tem o polo norte e tem o polo sul. E ele, portanto, é um campo magnético. A intensidade do campo magnético vai depender do ímã. Um médio ostensivo tem um ímã muito forte. Isso você pode ter certeza disso. Olha aqui, no laboratório, nós fizemos no laboratório, fazemos com nossos alunos. Aqui dentro desse recipiente tem um líquido gelatinoso misturado com limalhas de ferro. E aqui dentro tem uma possibilidade, tem um furo aí, que você pode pôr um ímã lá dentro. Então você vê, está disseminado, diluiu aí no sistema aí. Agora eu vou pegar esse ímã aqui, ó, lá na PUC, pega esse ímã também soladinho aí, mas o campo magnético dele não altera. É só a tinta para dizer que um é polo norte e outro é polo sul. Vou colocar lá dentro. Olha o que aconteceu. Assim são esses médios que têm propriedades ferromagnéticas. Poderia dizer que são as Marias vão com as outras, né? Se chegar um espírito bom, vai induzir coisa boa nele. Durante a presença do ímã vai ficar aqui. Se chegar um espírito brincalhão, quer te passar um susto, ou até te causar um acidente, você vai alinhar com o ímã dele. Agora, então isso não tem conserto? Tem. Você pode transformar o ferro no ímã. Você leva ele para o laboratório, vai aumentando a corrente até um certo ponto, depois vai diminuindo, depois aumenta, ele guarda a memória. Aí ele fica imantado. Então, por exemplo, um ser humano que nasceu com essa propriedade ferromagnética no seu corpo espiritual e está sendo perturbado, bebe, fica doido, quer matar o pai, o que ele tem que fazer? Tem que ir para o centro fazer tratamento. Aí ele vai ser imantado. Também nunca pode deixar o centro mais. Tem que sempre estar no centro.
Muito bem. Então nós falamos de três modos diferentes de comunicação. Nessa imagem aqui, nós temos o Emmanuel e o Chico Xavier. Nós poderíamos ter esses 3 tipos já. O Emmanuel poderia estar comunicando com o Chico por sintonia, de onde ele estiver. Pode ser por indução mental, talvez não muito distante, bilhões de outras galáxias tão distantes, mas por indução mental, isso é eu que penso, né? De repente pode ter um especialista aí, nós vamos discutir isso. E por imantação também, uma presença mais próxima, né? Do espírito. Mas nós temos a quarta, que eu vou voltar com essa imagem depois. A quarta, a Célia chegou a falar disso. A quarta é o tal de teletransporte quântico, que não tem transporte de matéria, nada. Esse nome veio para sofisticar aí os meios de comunicação, que o jornalista já estava falando que era possível transportar matéria de um lado para o outro sem gastar energia nenhuma. Mas não é isso. O transporte é de informação. E a informação é transmitida com um canal natural de... Por exemplo, você pega a velocidade da luz, se você for transportar propriedades físicas, não tem como você transportar informação com velocidade maior que a da luz. Né? É aquele caso que eu disse. O cara está lá nos Estados Unidos, o repórter chama o repórter de lá. E aí, fulano, morreu aí mesmo o presidente? Ele fica lá um pouquinho. Depois que leva um tempo para chegar lá. É isso? Velocidade vezes distância, vezes tempo é que dá a distância. Então, o tempo é a distância pela velocidade. Então, tem uma distância daqui lá, divide pela essa velocidade, tem aquele tempo que gasta para o repórter ir lá escutar. Mas aqui é um processo totalmente diferente. Eu vou ler aqui, porque eu vou explicar depois, mas vamos ler aqui. O teletransporte quântico é um fenômeno que ocorre em virtude de uma propriedade da física quântica, como a Célia estava dizendo, denominada entrelaçamento quântico. Esse fenômeno impede que um objeto, por exemplo, isso acontece só com partículas atômicas, né? Elétron, fóton, partículas atômicas, subatômicas de um modo geral, entre 2 ou mais objetos, quer dizer, pode ser 2 ou mais, que estejam inicialmente correlacionados, seja descrito sem que a sua contraparte seja informada. Olha que coisa interessante. O entrelaçamento quântico faz com que o resultado de uma medida realizada num dos objetos, que previamente foram correlacionados, seja transmitido a uma velocidade de um canal de comunicação convencional, um celular, por exemplo, é o que eu estava dizendo, a outra partícula com a qual ficou emaranhada. Já temos notícias, né, que eu vou colocar daqui a pouco, de transporte, teletransporte ou comunicação a distância bastante considerável. Mas antes eu vou então explicar isso aqui. A Célia já explicou, mas eu vou colocar aqui. Nós temos um elétron que está girando no sentido anti-horário. Eu estava falando outro dia lá para uns colegas meus, nós vamos ter que parar nesse negócio de falar sentido anti-horário, horário, porque o aluno hoje tem a relógio digital. Né? Porque a gente tem um negócio, caiu a ficha, o aluno não sabe o que é caiu a ficha mais. Então a gente tem que ir renovando. Sentido horário, não tem relógio, não está girando nada, né? Mas nós somos dessa idade, né? Então, sentido horário. O spin, o sentido é o sentido do campo magnético. Então, tudo bem. Mas vamos colocar 2 aqui. Ó. Esses 2 elétrons giram em sentidos opostos, portanto, o campo magnético deles é nulo, mas não é isso que eu quero enfatizar agora. Então, um gira no sentido oposto do outro. Se você somar mais meio com mais menos meio, dá 0. Aí o que acontece? Você separa esses 2 indivíduos aí. Como a Célia colocou, 2 irmãos gêmeos, mas nesse caso não é univetelíneo, né? Porque tem spin contrário, né? Então, você separa esses 2 animaizinhos,
qualquer distância que você quiser, e aí você faz uma medida num deles. Se ele estiver girando no sentido oposto, você sabe que o outro também inverteu o sentido. É instantâneo. Aqui é instantâneo. Aqui não depende de... Aqui depende da comunicação. Se você mas vamos falar sobre espírito, né? O espírito é instantâneo. Então, vocês entenderam como é que é o problema? Eles foram criados assim. Se você os separá-los e por uma questão experimental, por um campo magnético, você inverter o sentido de rotação de um deles, automaticamente, no mesmo instante, o outro também inverte. Isso é o que chama de correlação quântica ou entrelaçamento quântico. Já foi possível, segundo a gente tem relato das revistas científicas, que um grupo europeu transportou as propriedades de um fóton de 143 quilômetros de distância, de uma ilha a outra. Mas o que eu quero voltar é no nossa questão espiritual, né? Então, o entrelaçamento quântico entre os espíritos. Como que vocês acham que deve surgir dois espíritos entrelaçados, ou vários espíritos entrelaçados? O entrelaçamento, ele acontece pelo ódio ou pelo amor. É aí que você entrelaça com os espíritos. E se você entrelaçou pelo ódio, toda mudança sua vai causar o quê? Instantaneamente, uma mudança no outro. Se você entrelaçou pelo amor, também. Então, a única maneira de você desvencilhar de uma perturbação de um espírito que você entrelaçou pelo ódio, é você procurar o quê? Perdoá-lo. Pedir perdão. Isso é que é correlação quântica. Então, uma atitude tomada por um dos espíritos que ficarem emaranhados entre si será transmitida a todos os outros e provocará uma mudança de estado ou de comportamento em todos eles instantaneamente, que a gente estava dizendo. Mas tem uma maneira diferente daqueles. O processo é totalmente diferente daqueles outros. Não é igual ao processo de sintonia, de indução ou de imantação. Porque aqui, é por isso que na física eles estão investindo muito nesse teletransporte. Então estão querendo, por exemplo, fazer comunicação entre a Terra e nave que está girando aí. Por que mas por que nós já temos as ondas que comunicam? Não, mas é porque nesse caso você não pode decodificar. Se você mandar uma coisa codificada, é impossível decodificar. Então, finalizando, voltando aqui, né? Eu vou enfatizar aqui primeiro, voltando aqui. Na comunicação por entrelaçamento quântico, a informação é enviada simultaneamente a todos os espíritos entrelaçados, mas com um código diferente para cada um dos espíritos receptores. Ao receber a informação, ela será decodificada pelo receptor, mas é impossível um dos receptores decodificar e ter acesso à mensagem enviada a outro. Então veja bem, o que eu penso é o seguinte: espiritismo não é fé. A fé ajuda. Espiritismo é ciência, nós temos que procurar entender o espiritismo. Porque através do entendimento, através do estudo, se você participa de um centro, se não tiver estudo sério, ele não vai avançar muito. Você pode ter certeza. Vai ficar lá naquela rotina, vai dar uns passes. É claro que o lado espiritual está louco para trabalhar e realizar as suas obras, então acaba nos usando, tão impuro que somos, acaba realizando coisas até muito importantes, mas tem que estudar. E um congresso desse, que é multidisciplinar, embora seja um congresso da medicina, mas, como nós mesmos dissemos, a doutora Marlene, com a inteligência, com a sensibilidade que tinha, foi uma pessoa que viajou por outro plano
sabendo muito mais física que muitos físicos que são céticos e não acreditam no que nós estamos falando aqui. Muito obrigado.